Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa aula você está na playlist de Circuitos para Comunicações. Estamos na série de vídeos sobre o PLL com o CD 4046B, tá? A gente está falando sobre esse cara, falando principalmente sobre cada bloquinho dele, até a gente chegar na nossa principal aplicação, que é a parte de modulação e demodulação FM. Tá? Nessa aula de hoje eu vou te falar sobre mais um bloquinho que é o comparador de fase. Já detalhamos um pouco sobre ele em aulas anteriores, mas essa aula é especificamente sobre ele. Então a gente vai detalhar um pouquinho sobre esse cara e você vai sair dessa aula sabendo passo a passo do comparador de fase do PLL que a gente está trabalhando aqui, tá? Antes de eu te mostrar essa aula, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá? Queria te pedir também para você compartilhar esse vídeo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele, para a gente poder estar impactando cada vez mais pessoas e crescendo cada vez mais o nosso canal, fechado? Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo um link para você participar também da nossa comunidade no Telegram, onde eu coloco conteúdos exclusivos também lá para a minha comunidade e convido você a participar também, tá? Então vamos lá para o nosso passo a passo de hoje, o comparador de fase do PLL com o CD 4046. Bem, então já estamos aqui no nosso ambiente da prática, tá? Em que a gente está falando sobre o PLL com o CI 4046 ou o CD 4046B, tá? Da Texas Instruments, que a gente está trabalhando aqui, tá? Mas é o nosso PLL como um todo, beleza? E hoje a gente vai falar para você, conforme eu te falei, do comparador de fase desse cara, tá? Em aulas anteriores eu já dei uma introdução sobre esse cara para você, mas nessa aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse cara, tá? E aí o que é que acontece? Como eu tinha falado para você, tá? O que é que o seu comparador de fase vai fazer para você? Deixa eu te mostrar aqui. Olha só, o seu comparador de fase, ele vai fazer o sinal de saída dele, que é o sinalzinho de erro que ele fala aqui, ele vai ficar em nível alto, ou seja, ele vai ficar em nível alto aqui, ó, pelo tempo equivalente ao tempo de atraso entre o sinal de entrada e o sinal de saída do VCO, tá? Então, como eu tinha te falado, ó, a largura do pulso é proporcional ao tempo de atraso. Ou seja, olha só, você tem três sinaizinhos aqui, tá? Um é o sinal de entrada, o outro é o sinal de saída do VCO, que são os dois sinais de entrada do seu comparador de fases, né? E aqui o sinal de erro entre esses dois caras é justamente a saída do seu comparador de fase, tá? O que é que você vai perceber aqui? Olha só, é que na saída, ou seja, o seu sinal de erro, ou seja, o seu sinal de saída do comparador de fase, ele vai ficar em nível lógico alto aqui, ó, quando esses dois caras tiverem níveis lógicos diferentes, tá certo? Então, quando esses dois caras, quando esses sinais de entrada tiverem níveis lógicos diferentes. E ainda mais, o tempo em que esse cara está em nível lógico alto, ele é diretamente proporcional ao tempo de atraso entre um sinal e outro, tá certo? Ou entre a fase, ou a diferença de fase entre esse sinal e esse sinal aqui, tá? E isso eu te mostrei também nas aulas anteriores, tá? Te mostrei que esse tempo aqui em que esse cara fica em nível lógico alto, ele é diretamente proporcional a essa diferençazinha de fase entre esses dois carinhas aqui, entre esses dois sinais de entrada do seu comparador de fase, tá? E aí o que é que acontece? Olha só, percebe que nesse tempo aqui, ó, nesse tempo aqui, eu tenho um nível lógico alto. Ou seja, por que está nível lógico alto aqui? Como eu disse, tá? Esse sinal e esse têm níveis lógicos diferentes. Então, nesse tempozinho aqui, ó, o sinal de saída do VCO ele está em nível lógico baixo. Então, aqui eu vou colocar 0 para você. Tá? E nesse tempo, o sinal de entrada aqui, ó, ele está em nível lógico alto, tá aqui, ó. Está em nível lógico alto, tudo bem? Beleza. Aí eu tenho esse outro aqui, ó. Então, esses dois carinhas vão estar em níveis lógicos diferentes. Aqui está em nível lógico alto e aqui está em nível lógico baixo, nesse caso. Do mesmo jeito para esse caso aqui, ó. Esse cara está em nível lógico baixo e aqui está em nível lógico alto. E assim por diante. Vamos fazer esse último aqui só para você verificar. Aqui está em nível lógico alto, tá? Então, aqui eu tenho nível lógico alto e aqui eu tenho nível lógico baixo. Então, o contrário vai acontecer, ou seja, no meu sinal de saída do comparador de fase, ele vai estar em nível lógico baixo quando os meus
níveis lógicos dos sinais de entrada forem iguais. Por exemplo, nesse tempozinho aqui, ó, deixa eu até mudar a coloração, deixa eu colocar de verde aqui para você, tá? Então, nesse tempo aqui, ó, nesse tempo, tá? Você tem o seguinte, ó, que aqui está em nível lógico alto e aqui está em nível lógico alto nesse tempo. Então, vai estar em nível lógico baixo. Nesse tempo aqui, ó, nesse tempo, você vai estar em nível lógico baixo aqui e nível lógico baixo nesse tempo também, tá? Então, nesse tempo aqui, ó, que está em nível lógico baixo na saída, você vai ter nível lógico alto nesse cara e nível lógico alto nesse cara também. Ou seja, os sinais, os níveis lógicos dos sinais de entrada são iguais. E aí você vai ter nível lógico baixo. Quando os níveis lógicos dos sinais de entrada forem diferentes, você vai ter nível lógico alto. E esse nível lógico alto, o tempo que vai estar em nível lógico alto, vai ser diretamente proporcional à diferença de fase entre os sinais de entrada, tá? Vai ser diretamente proporcional à diferença de fase aqui, ó, aos sinais de entrada, a diferença de fase entre os sinais de entrada, beleza? Então, você tem essa característica geral aqui do seu comparador de fase, tá? Então, verifique essas duas definições que eu coloquei aqui para você entender bem direitinho o que está acontecendo nesse caso aqui, tá legal? Do ponto de vista de circuito lógico, já tinha te falado também, tá? Que o teu comparador de fase, tá? Ele é representado por uma porta XOR ou uma porta XOR, tá? Beleza? Que diz o seguinte, ó. Nesse caso aqui você tem uma porta XOR ou XOR de duas entradas, tá? Porta XOR, XOR, conforme você queira chamar. Você tem duas entradas aqui, a entrada A e a entrada B. Você tem os níveis lógicos aqui, 0, 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. Percebe que a tua saída, conforme a gente acabou de explicar, ela vai ter nível lógico alto, tá? Quando os níveis lógicos das entradas, A e B, forem diferentes. Tá? Vou até utilizar a mesma coloração que a gente utilizou no exemplo anterior. E ela vai ter nível lógico baixo, quando os níveis lógicos das entradas forem iguais. Tá legal? Aqui você tem níveis lógicos iguais. Beleza? Então, é isso que o seu comparador de fase faz. Percebe que por essa tabela da verdade aqui, você tem o mesmo resultado que a gente acabou de mostrar com os sinaizinhos. Tá? E isso você pode experimentar através lá do datasheet do componente. E eu já trouxe para você, como eu disse, a pinagem que você precisa saber. Quem é que você vai estar utilizando aqui? Basicamente, você vai estar utilizando o pino 2, o pino 14 e o pino 3. E aqui você tem os pinos de alimentação, né, que são os pinos 16 e o pino 8. Mas basicamente, do seu comparador, é o pino 2, pino 14 e pino 3. Professor, onde é que eu vejo isso? Lá no datasheet do componente, conforme eu te mostrei nas aulas anteriores. Professor, pode me mostrar? Posso sim, vou te mostrar agora. Então, conforme eu te mostrei, tá, isso aqui é o circuito interno do seu PLL com o CD4046B, tá? Então, a gente está falando do comparador de fase, que é essa portazinha XOR, aqui, tá? E quais são os três pinos que a gente falou? Falei para você do pino 14, tá legal? Tá entrando aqui, ó. O pino 3, tá? Que é esse cara aqui, ó, tá entrando aqui. E a saída dele, que é o pino 2, tá legal? Que é a saída do seu comparador. Então, a gente tá trabalhando com esse cara aqui que está no circuito interno, é um dos bloquinhos do circuito interno do seu PLL CD4046B, beleza? E aí, para experimentar isso aqui, você pode colocar um sinal de entrada aqui de 5 volts de pico, tá? E 1 kHz de frequência, coloca um capacitor de acoplamento aqui, tá certo? De 100 nanofarad, por exemplo, e vai entrar aqui no pino 14, você tem o mesmo sinal aqui, 5 volts de pico e 1 kHz. Professor, aqui na entrada 3, tá? Professor, eu posso colocar sinais de mesma frequência aqui? Pode sim, eles só precisam estar com um atraso entre si, tá? Precisam estar defasados para você conseguir identificar essa diferença de fase através do seu comparador de fase, tá? E aqui na saída você vai ter algo parecido com o que a gente colocou aqui, tá legal? Então percebe, você está colocando dois sinais como esse aqui na entrada do seu comparador e vai sair alguma coisa parecida com isso aqui. Então ele vai estar te dando um cara parecido com esse aqui, tal como as explicações que eu acabei de te mostrar sobre esse comparador de fase. Fechado? E aí você pode visualizar isso também através do datasheet do componente, em que ele fala, né, a mesma coisa que eu acabei de falar para você, tá? Ele mostra o seu sinal de entrada aqui, tá? Mostra o sinal de saída do VCO, mesma coisa, tá certo? Ó, e aqui o sinal de saída do seu comparador de fase,
tá? Então percebe que é basicamente a mesma coisa que a gente está mostrando para você, que você vai encontrar no datasheet do componente, tá certo? E eu indico você a visualizar esse datasheet aqui para que você entenda mais profundamente sobre o dispositivo. Mas eu estou fazendo uma curadoria de conteúdo para você. Eu estou retirando as informações que a gente tem aqui, que a gente vai utilizar, e estou explicando lá no nosso ambiente da prática para você, tá certo? Mas aqui eu estou mostrando para você também, para você sincronizar tudo que a gente está dizendo com o que você vai encontrar, sim, no datasheet do componente. Beleza? Então você percebeu nessa aula de hoje como é o funcionamento do comparador de fase do nosso PLL, tá? Detalhei ele passo a passo para você. Então esses foram os conceitos que eu tinha para te apresentar hoje. Espero que você tenha entendido todos os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Se você gostou dessa aula, coloca aqui nos comentários o que é que você gostou dessa aula. Se você já conhecia esse PLL, coloca aqui nos comentários para a gente interagir. Se ficou alguma dúvida, coloca também para a gente poder interagir. Fechado? Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Beleza? Bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!